Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de maio de 2024, segunda-feira, ao som muito sutil de pássaros que eu gravei nesse final de semana, um final de semana muito silencioso, muito tranquilo e que me permitiu justamente registrar esses cantos um pouco mais escondidos, né? Não só a gritaria das maritacas ou de repente aquela coisa um pouco mais assertiva do bem-te-vi, inúmeros cantos de passarinhos que eu desconheço quais são, não tenho a menor ideia, mas que eu vou deixar aqui para a gente lembrar aí mais ou menos o som do silêncio. Eu tenho que encontrar, acho que eu vou colocar como sempre eu coloco, o link na descrição desse episódio no radinhodepilha.com, né, ou no nosso grupo, no grupo não, por favor, nosso canal no WhatsApp e nosso canal no Telegram. Eu vou colocar o link para uma reportagem, acho que foi um post, se eu não me engano foi o Raríssimo Tomashi que me passou, contando que nas cidades mais barulhentas, os passarinhos para conseguir, né, tocar sua vida, para conseguir atrair suas fêmeas, etc e tal, e marcar o seu território, a barulheira é tanta que eles acabam simplificando, embrutecendo o próprio canto e cantando em frequências que de repente consigam vencer a cacofonia. Aliás, cacofonia é o que estamos ameaçados de experimentar daqui a pouco, porque a obra aqui parece que hoje está usando britadeiras no decorrer do período. Então, veja, o canto dos pássaros nas cidades é um canto mais pobre, é um canto mais gritado, porque é o único jeito de se sobressair. Então eu aproveitei esse final de semana especialmente tranquilo, em que acho que os passarinhos puderam, né, se dar um pouco mais de liberdade para cantar com um pouco mais de sutileza, não é? É muito interessante, porque na hora que eu vi que na hora que o Tomashi compartilhou isso comigo, eu me lembrei que acho que era isso uma das coisas que sempre me deu, sei lá, causou uma certa impressão, né, toda vez que eu viajei para os Estados Unidos, para a América, que tudo é gritado, né? Você liga a televisão, os anúncios são gritados, os noticiários são gritados, é como se você estivesse tentando falar com alguém que está em coma, né? E aí quando você começa a levantar cada vez mais o tom de voz, aumentar cada vez mais o volume, cores cada vez mais gritantes, né? Isso é uma corrida sem fim, né? E que leva, obviamente, ao embrutecimento. Eu fico tonto depois de algum tempo exposto a tantos estímulos, não é? Então, espero que hoje, se as britadeiras deixarem, a gente consiga aqui ter uma atmosfera um pouquinho mais propícia à reflexão, à sensibilidade, à nossa humanidade mais básica. E eu acho que eu vou começar por onde que eu começo? Por algumas, sei lá, outras razões um pouco pessoais. Hoje de manhã eu estava procurando uma charge da Laerte, eu simplesmente venero a Laerte para mim, antes mesmo quando a Laerte era o Laerte, tanto faz, né, eu já considerava um artista sublime, né, um cara uma pessoa que transcende. A Laerte continua nos brindando com absolutas pérolas de imensa sutileza e muito profundas. Eu estava procurando uma charge dela, que era A Grande Ficha Vai Cair. Eu vou usar, inclusive, como imagem hero image do nosso episódio, essa charge. Vou notificar a Laerte que a gente está usando, espero que ela concorde, não é? Mostra uma cena, para quem lembra de ficha de telefone, né? Houve uma época em que para você falar num telefone público, você precisava de uma ficha específica, feita de alguma liga, parecia, sei lá, chumbo com alguma coisa pesada. Bom, mas era uma fichinha. E essa fichinha, a charge começa com essa ficha gigante, né? E aí você percebe que essa ficha está no espaço, ela está caindo no espaço, ela está caindo na direção do planeta Terra, e no final ela está entrando na atmosfera como se fosse um meteorito, um meteoro, né? Como se fosse um bólido, né? O texto é: um dia a ficha vai cair, né? Eu procurei isso hoje de manhã por razões um pouco pessoais, talvez por ter me exposto a pessoas para quem parece que a ficha nunca vai cair, né? Apesar de todos os sinais óbvios, apesar de todas as conclusões que você poderia tirar de uma série de filmes, não, parece que a ficha não vai cair nunca. Então eu estava procurando essa charge magnífica e achei, né? Acho que eu coloquei no WhatsApp, no meu status, no meu update do WhatsApp, eu coloquei também, acho que como story
no Story, que chama? Nem sei, no Instagram, mas o que é interessante porque tem várias outras dicas que ilustram justamente a dificuldade de que a ficha caia. Né? Nesse final de semana eu assisti uma entrevista com um autor que eu acho fundamental, para mim pelo menos. Eu lembro que na minha adolescência, eu acho que realmente tem uma mudança da água para o vinho, aí tem uma mudança de fase. Tem quase que um rito de passagem para mim, foi ler alguns livros do Aldous Huxley, né? Contraponto, Admirável Mundo Novo, foram livros que realmente calaram fundo em mim. Né? Eu sei que o Aldous Huxley agora eu sei, né, que ele não é uma figura necessariamente fácil, é um cara muito vaidoso, etc, 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 mas eu acabei de ver, eu vou recomendar para vocês também, uma entrevista com ele curtinha num programa de televisão americano, em 1961, eu não tinha nascido ainda, em que o entrevistador começa a falar com ele sobre o futuro, porque afinal o Admirável Mundo Novo, se você não leu, por favor, coloque na sua lista, né? O Admirável Mundo Novo é uma ficção científica sobre um futuro bastante distópico, né, em que a humanidade, os bebês não nascem mais do sexo natural, eles são bebês de proveta, eles são programados geneticamente para pertencer a algumas castas. Você tem uma casta que é a mais bacanuda, mais preparada, mais inteligente, você tem castas cada vez menos sofisticadas, porque ao final alguém tem que empurrar o piano, alguém tem que limpar o chão, sei lá eu, né? Então veja, castas desenhadas geneticamente e um mundo onde as pessoas, sobretudo aquelas que são mais privilegiadas, elas não têm muito o que fazer, e para não ficarem deprimidas, o Estado dá para elas um tipo de antidepressivo, um tipo de droga. Então elas vivem permanentemente felizes. Na verdade, embora seja uma distopia arrepiante, né, nessa vida programada, essa vida programada inclusive geneticamente, não é? O que é interessante é que é uma ficção onde as pessoas estão felizes. O Aldous Huxley, ele é inglês, ele escreve esse livro depois de conhecer a Califórnia com aquele culto hedonista, né, o prazer, a beleza, as pessoas nas praias fazendo musculação, a comunicação de massa, a indústria de consumo. Ele, como inglês, né, um europeu, ele vê aquilo, fica chocado, e aí ele vem com essa história. E tem até, eu vou dar também link para, eu vou tentar localizar, faz tempo que eu não vejo isso, mas eu devo ter guardado. Um texto muito interessante, uma carta, na verdade, onde o Aldous Huxley fala com o George Orwell, esse sim, um dos meus autores preferidíssimos. Eu gosto imensamente do George Orwell. Ele pode estar escrevendo bula de remédio, previsão do tempo, tanto faz, eu adoro. Eu gosto muito mais do George Orwell como pessoa e como sensibilidade hoje. Né? O George Orwell escreveu 1984, A Revolução dos Bichos, espero que você tenha passado perto desses livros, pelo menos. E o Huxley falou, olha, desculpa, a minha ficção é melhor que a sua, porque a sua ficção de um regime totalitário, opressivo, vigilante, eu acho que ela está equivocada, porque não vai precisar. As pessoas são manipuláveis de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Elas podem ser manipuladas pelo contentamento, não é? E é interessante porque, embora eu goste muito mais do George Orwell, embora eu acho que, né, o 1984 reflita uma certa sociedade do controle, não do controle de um déspota, mas né, de um Estado, mas do controle das marcas e dos anunciantes e das plataformas, né, vigilância contínua, eu, infelizmente, tenho que reconhecer que o nosso mundo parece mais como 1984, né, com essa felicidade meio artificial, com todo mundo absolutamente cego, né, para questões maiores. Eu sou forçado a concordar. Então, voltando, essa é uma entrevista de 61, é visível que o Aldous Huxley já está com os olhos comprometidos, ele teve um problema de visão horroroso, né, ele fica praticamente cego no final, e ele fala uma coisa que 40 anos depois, quantos anos depois? 60 e tantos anos depois, 63 anos depois, né, parece especialmente visionária, sobretudo para alguém que não enxergava bem, né, que ele fala, olha, é o seguinte, eu estou muito preocupado com o futuro, porque tudo indica que a gente vai se deixar escravizar pelas nossas tecnologias. A gente está criando tecnologias tão poderosas, isso em 61, o que tinha? Eu nem sei que tecnologia, que tinha televisão, não sei, não tinha quase nada, não é?
Mil perdões, a garganta está um pouco indócil esses dias, acho que é por causa do ar seco. Mas voltando, a visão que ele propõe, né, de um mundo onde a tecnologia vai nos escravizar, faz um pouco mais de sentido hoje em dia, né, em que está todo mundo aí com a cara colada nos celulares, não é, esquece no jornal, esquece ciência, está todo mundo consumindo aí, ou sendo manipulado por informações que são criadas, ninguém nem sei porquê, muito manipulada, mesmo num tempo de tragédia como essa do Rio Grande do Sul, né, as pessoas continuam consumindo cada vez mais inverdades, mentiras forjadas, não é? Então eu fiquei pensando no final de semana, puxa, ele tentou avisar. Se nem o Aldous Huxley conseguiu, quem sou eu? Né? Quem sou eu aqui para levantar a mão? E, curiosamente, hoje de manhã eu estava vendo os canais que eu assino no YouTube e tinha um vídeo, acho que da BBC, chamando a atenção para um outro momento, 1992, em que no Rio de Janeiro, na Eco 92, uma garotinha, a garota se chama, deixa eu ver aqui o nome dela, acabei de ver aqui, Severn Coolidge Suzuki, uma canadense, uma garotinha canadense, ela sobe ao púlpito ali, pega o microfone e ela dá um banho de humanidade e de paixão na hora que ela fala para aquele bando de adultos que, olha, vocês estão cometendo um crime contra a minha geração. Isso é um crime intergeracional, porque vocês estão destruindo o meu futuro. Quando vocês eram crianças, vocês não têm essa sensação que eu tenho agora, que o meu futuro está sendo comprometido pelo que os adultos estão fazendo. Então, ela faz um discurso magnífico. Olha, em 92 eu tinha 18 anos. 18? Não, quantos anos eu tinha em 92? Prestando só. Fazer as coisas. Não, eu tinha muito mais do que isso. Onde eu estava em 92? Deixa eu pensar. Não sei, eu devia estar muito ocupado com alguma outra coisa, porque eu não prestei atenção em 92. Eu tinha 38 anos, é isso? Não, 28, nossa, minha matemática está péssima. Né? Eu com 28 anos eu devia estar, eu não prestei atenção na Eco 92. Né? E aí essa garota fez história, ela fez um discurso muito pungente, muito potente, né? Você percebe que as pessoas estão ali emocionadas, e esse vídeo é um vídeo feito agora, né? Essa moça virou uma ativista. Ela continua aí dando a cara para bater em questões ambientais no mundo todo, e ela está justamente relembrando dessa porrada, nesse tapa na cara que ela deu na cara de todo mundo ali, e que também não adiantou. E ela vai lembrar também, obviamente, da Greta Thunberg, muito mais atual, que está conseguindo, em princípio, milhões de seguidores, está usando as redes sociais, algo que não tinha em 92, não é? Mas, mesmo assim, eu fico me perguntando, adianta ou não adianta? Então, e eu volto para aquela charge maravilhosa da Laerte que eu consegui localizar hoje de manhã, e a questão bom, se o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul não é uma ficha caindo, não é? Eu não sei o que mais falta, né? O que mais falta, por exemplo, agora a gente está começando no Canadá, está começando uma série de incêndios violentíssimos, né? Ok, por enquanto está afetando poucas pessoas, né? Estão lá evacuando 3 mil pessoas ali numa região, eu não conheço muito bem o Canadá, acho que é British Columbia, né? Mas o Canadá que passou por uma devastadora, né, eu nem sei o que é aquilo, é um ataque incrível de incêndios letais, agora está começando de novo, por quê? Porque o ano passado foi o ano mais quente da história, dia após dia recordes foram quebrados, e aí você fica perguntando, que mais que a gente precisa para a ficha cair? Eu não tenho certeza. Aí eu vou dar um pulo aqui para um videozinho curto que eu assisti agora, de manhã, do Yuval Harari, em que ele está dando uma entrevista, e o cara está questionando o Yuval Harari sobre a questão da agricultura, né, do que aconteceu, como o futuro da humanidade mudou na hora em que a gente descobriu que a gente podia fazer agricultura intensiva, né, e a gente muda completamente, é lógico, não foi do dia para a noite, não foi todo mundo ao mesmo tempo, né, mas começam a surgir civilizações ou culturas que fazem justamente agricultura intensiva, vão se dedicar a plantar arroz, a plantar trigo, depende do lugar, se é na Ásia ou se é no Oriente Médio,
né, e começam a surgir outros tipos de convívio humano, né? Se antes você tinha caçadores-coletores em tribos ou clãs, ou seja o que for, de algumas centenas de pessoas, com a agricultura você passa a ter milhares de pessoas, né, plantando e comendo a mesma coisa, isso normalmente debaixo, né, de uma classe social privilegiada, né, que essa sim está felizona, enquanto os outros têm que acordar, sei lá, às 4 da manhã para fazer aquela coisa que é realmente de quebrar os joelhos e as costas, que é a agricultura primitiva. Então, esse momento que muitos poderiam celebrar como, olha, é um progresso na civilização, estamos criando as primeiras cidades, né, as pessoas estão se assentando. O Yuval Harari fala, olha, tudo bem, existe uma coisa chamada consequências imprevistas, ou em inglês chama unintended consequences, mas a questão ninguém podia imaginar que na hora que você tem essa mudança de estilo de vida, para um modo sedentário, para um modo agrícola, né, para um modo que, ok, você tem alimentação relativamente garantida, que isso fosse trazer tantos problemas. O primeiro problema, primeiro são formações sociais em que você já passa a ter uma coisa que não é tão equalitária assim, né? Não é tão horizontal assim. Você tem lá o cara que fica sentado o dia inteiro sem fazer nada e o resto que fica empurrando, arando o chão e catando as coisas e malhando o trigo e tal. A segunda questão é que isso implicou uma mudança de dieta para pior. Para realmente pior. Ok, você tem abundância de grãos, mas são só grãos. Se antes você tinha um estilo de vida em que você comia de tudo, né, você comia dezenas de espécies de plantas, de frutas, de animais e o diabo a quatro, né, e você tinha uma dieta muito mais balanceada, né, fica aqui a dica para quem está achando que, sei lá, atrás a gente só comia proteínas ou só comia frutas. Não, você comia um pouco de tudo, né, a gente sempre foi onívoro, bastante oportunista. Você vai para uma dieta que é muito mais pobre, né, que vai permitir o quê? Você vai ter muito mais filhos, mas a mortalidade infantil vai ser altíssima, né, e você vai concentrar as pessoas num espaço fixo, e isso acaba sendo uma festa para todo tipo de germe, bactéria, vírus, porque pela primeira vez você começa a ter epidemias. Não estou dizendo que os caçadores-coletores não ficavam doentes, ficavam. Nós vamos supor, o cara está com uma diarreia, né? Ele tem uma diarreia, ele faz um piriri ali, no dia seguinte eles estão em outro lugar. Agora, se você tem uma diarreia num acampamento sedentário, o cocô continua ali, as pessoas continuam ali e em pouquíssimo tempo você vai ter uma epidemia de cólera, tifo, qualquer coisa parecida, não é? Então, veja, na hora em que esse, em princípio, progresso, né, civilizatório da agricultura traz uma série de consequências imprevistas, ela traz concentração de poder, ela traz epidemias, ela traz mortalidade infantil elevadíssima, né? E ela traz também as guerras organizadas. Sim, há sinais de que as tribos, até hoje, né, mesmo tribos caçadores-coletores hoje, têm conflito, mas são conflitos, cara, que é brincadeira de criança comparado com uma guerra organizada, né? As primeiras guerras organizadas parecem coincidir, né, guerra mesmo, né, com um monte de gente matando um monte de gente, começam a coincidir justamente com a questão agrícola, porque você tem acúmulo, né, as pessoas começam a acumular riqueza, elas começam a acumular, isso chama a atenção dos outros, elas começam a dominar um certo território, isso chama a atenção dos outros, isso vira motivo de conflito, né, então a gente passa a ter sociedades que são um pouquinho mais propensas a mortandades organizadas e deliberadas. Né? Então, muito legal essa fala do Harari, justamente porque isso acaba coincidindo, são aquelas pequenas coincidências, né, com outro artigo que eu vou compartilhar com vocês sobre achados arqueológicos no que hoje é a Ucrânia, né, uma civilização que eles estão chamando de... Como é que chama essa história? É um nome gozadíssimo. Encontrei. O nome se chama... É uma cultura que a gente sabe muito pouco a respeito, chamada Cucuteni Tripilha, ou Tripilha para facilitar. É uma cultura que floresceu há mais ou menos 6.000 anos, no que hoje é a Ucrânia. Ela floresceu por uns 800 anos, puxa, durou muito mais do que algumas, sei lá, mais do que os assírios, mais do que os babilônios.
Pois bem, essa cultura começou sem mais nem menos e desapareceu sem mais nem menos. E há vestígios dos acampamentos que eles tinham. 6.000 anos é bastante. Quando eu falo de assírios e babilônios, é 4.000 anos. Então é bem antes dessas civilizações, lá no Crescente Fértil. Não, estou falando na Ucrânia, longe pra caramba, não tem nada a ver, certo? O que acontece, tudo indica, é que você tinha, até surgir essa civilização em Tripília, você tinha, os caras já tinham começado a plantar, já era uma transição para a agricultura, mas eram povoados pequenos. Ninguém sabe muito bem por que, de uma hora para outra, esses caras começam a fazer mega acampamentos, como se fossem mega cidades, mega, né, guardando as proporções, né, formações ali que acomodariam, 15.000 pessoas, que já era gente pra caramba, né, sei lá, 2 quilômetros quadrados, alguma coisa assim. Já era grande pra caramba. E o que sobrou de vestígios são vestígios das construções. Elas eram feitas em círculos concêntricos, mais ou menos organizadas ali em forma de pizza. Não há nenhum sinal de uma classe dominante, né? Aparentemente uma sociedade bastante equalitária. Você não encontra vestígios humanos, estranho, né? Não foram abduzidos, nada disso. Então. E é muito difícil, às vezes, você datar os restos arqueológicos ali, porque, por alguma razão qualquer, eles queimavam as casas de tempos em tempos, queimavam e construíam de novo, queimavam e construíam de novo. Eu fico até me perguntando aqui se eles não estavam tentando evitar a propagação de doenças. Os caras não entendiam doença, então de repente começa a ter epidemia, bota fogo em tudo, sei lá eu. Mas era uma civilização aparentemente pacífica, era uma civilização bastante horizontal, né, bastante sossegada. O que aconteceu com esses caras? Quem eram esses caras? Está difícil descobrir, né? Mas aí surge aqui, e isso é muito interessante, eu já tinha visto alguma coisa a respeito. Vamos pensar em Stonehenge, aquela formação, né, de pedras, de rochas, sei lá, de obeliscos, lá na Inglaterra, que é super misterioso. Vai lá gente com incenso, pandeirinho, fazer cultos pagãos, sei lá o que mais que eles vão fazer, né? Então, bom, Stonehenge foi construída por uma civilização, por uma cultura, por um povo que praticamente desapareceu, né? Eles praticamente desapareceram porque eles foram varridos por uma outra cultura muito mais belicosa, e agora a gente vai falar do que talvez tenha explicado, né, também o desaparecimento dessa cultura ali na região da Ucrânia. Tudo indica que num certo momento, mais ou menos por aí, uns 5.000 anos atrás, na região ali do Mar Negro, perto das estepes, o que hoje ali é meio, né, indo no sul da Rússia, Hungria, ali aquela região, tem uma civilização de pastores, que são os Yamnaya, né, que viviam de pastorear gado, então são mais ou menos nômades, levando os rebanhos de lá para cá e tal. Eles parecem ter desenvolvido muito cedo os metais, então eles passam a ter armas de cobre, começam a ter coisas com ouro, e eles desenvolvem uma cultura que é uma cultura guerreira, uma cultura não tão equalitária assim, mas uma cultura do valor pessoal, dos grandes líderes que vão aparecer na capa da Valor S.A. Não, o que vão fazer posts gloriosos no LinkedIn. Não, culturas são aparentemente homens, e eles pintam o corpo. Você encontra hoje por toda parte esses esqueletos cobertos de ocre, que é um pigmento vermelho de ferro, não é? E eles são enterrados com suas armas e com suas joias. Então, veja, o pessoal lá de Tripília, cara, não tem nada assim, não tem muito ego, não tem muita, né, não tem nada muito glorioso, não. Os caras morriam. Agora, quando surge os Yamnayas, você tem essa cultura do guerreiro conquistador, do guerreiro que ostenta, né, daquele cara que tem armas. E essa cultura Yamnaya, ela se desloca do Mar Negro na direção da Europa, e ela provoca o que hoje eles estão quase querendo considerar um genocídio, porque onde eles passam não sobra nada, né? Então isso explica o desaparecimento completo, né, de, por exemplo, o povo de Stonehenge. Imagina, os Yamnaya chegaram lá, mataram todo mundo, né? E é muito interessante essa ideia de que, de repente, você pode ter civilizações relativamente pacíficas que não tiveram como fazer frente a culturas belicosas, a cultura da agressão, a cultura das armas, né, os pré-bolsonaristas, né?
Vejam que interessante. Então, os Yaminaya, que deixaram, imagina, acabaram povoando uma boa parte da Europa, né, eles trouxeram consigo uma cultura quase genocida, uma cultura do massacre, uma cultura da violência, uma cultura da vaidade. É muito interessante, né? Eu volto e meia, eu converso aqui com vocês que eu tenho uma tese pessoal e completamente infundada, é só intuição, de que a humanidade tem, assim, digamos, um lado B da humanidade, deve ser alguma coisa genética, não sei, que são aquelas pessoas que não sossegam enquanto não mandarem nos outros, né? Não sossegam enquanto não puderem ostentar a sua riqueza e o seu patrimônio, essa é a coisa mais importante do mundo, né? Pessoas que são absolutamente insensíveis, jamais vão saber o que é o amor, vão talvez desenvolver ali, se forem talentosos, eles vão desenvolver a capacidade de fingir, né, a capacidade de fingir que amam, ou vão falar o que você quer ouvir, mas na verdade elas não estão sentindo nada, e o que elas realmente querem é conquistar cada vez mais patrimônio, cada vez mais status, e por onde essas pessoas passam não cresce grama. Você deve estar pensando em algumas pessoas, né, mas nessas horas você começa a perceber que talvez seja aí a genética e a Yaminaya se espalham, ou então, sei lá, isso faz parte do nosso pacote, é difícil dizer. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje? Bom, não posso deixar de comentar que esse final de semana foi a concretização de algumas profecias que a gente vinha fazendo no radinho faz tempo. O Sol entrou num daqueles períodos de atividade máxima, que ele entra a cada 11 anos, mas dessa vez parece que o cara anda especialmente irritado, e o que a gente estava temendo acabou acontecendo. Esse foi um final de semana em que o Sol lançou uma série de labaredas, né, categoria X, não sei quanta. Então, quando o Sol tem essas crises de mau humor, e ele faz aquelas manchas solares de repente acabam se desenvolvendo em labaredas solares, em explosões solares incríveis. Essas explosões por si só, ainda mais na categoria X, elas lançam uma quantidade de radiação para tudo quanto é lado, raio-x, uma coisa bastante violenta, mas em alguns casos, e foi justamente o que aconteceu, a coisa não para por aí, isso provoca uma ejeção de massa coronal, ou seja, o Sol dá uma golfada, é como se ele vomitasse, né, um monte de partículas para frente, e o pior é quando essa frente inclui esse nosso planeta, que a gente ainda consegue mais ou menos sobreviver. Pois bem, isso aconteceu, a gente teve uma série dessas flares, né, na categoria X, sexta, sábado, e isso vem provocando, imagina, para quem mora nas regiões mais elevadas, hemisfério norte, ou mesmo no hemisfério, mas quem mora mais perto dos polos, nossa, auroras boreais, nossa, coisas espetaculares, fotos por aí do céu praticamente cor-de-rosa, violeta, verde, porque são justamente os desdobramentos dessa golfada do Sol chegando na nossa atmosfera, né? E chegando na nossa atmosfera, e a gente tem que agradecer que nós temos, quem nos protege não é anjo da guarda, não são divindades, não, quem nos protege é um campo magnético, né? O nosso campo magnético, felizmente, ele quando vem esse vendaval de partículas, normalmente elas são carregadas eletricamente, né? O nosso campo magnético desvia uma grande parte delas, mesmo assim uma parte delas acaba interagindo com o alto da atmosfera, acabam energizando alguns átomos de nitrogênio, oxigênio que tiver lá em cima, e isso acaba provocando luz, né? Isso é o que o campo magnético não conseguiu segurar, a atmosfera acaba segurando, e isso se traduz em auroras e aquelas coisas. Eu nunca vi ao vivo, eu adoraria ver, né? Aliás, vale lembrar que quando a gente pega Marte, por exemplo, a gente falou de Mercúrio também recentemente, mas Marte é um planeta que morreu simplesmente porque ele não tem essa proteção do campo magnético, porque talvez por Marte ser um pouco menor que a Terra, está um pouco mais longe do Sol, ele esfriou mais rápido. No que ele esfriou mais rápido, aquele movimento meio fluido ali no coração do planeta, de magma, etc. e tal, que a Terra ainda tem, a gente ainda tem um magma fluido, e isso provoca umas correntes malucas elétricas, isso provoca um campo magnético, ok? Então a gente tem essa proteção. Marte travou, parou, não tem mais campo magnético nenhum,
O que acontece? O vento solar que não para, o Sol está sempre emitindo uma ventania, isso acabou varrendo a atmosfera de Marte, não sobrou muita coisa. E também Marte acabou, as placas tectônicas travaram, ele ficou travado, ficou um planeta congelado, né? E vejam que interessante, né? Quantas filosofias e quantas religiões ficam sonhando com mundos perfeitos e que não mudam nunca, né? A potência da Terra, a potência desse planeta aqui é que ele está sempre se reciclando. É difícil você encontrar alguma coisa na superfície da Terra que seja originária da formação do planeta, porque as placas tectônicas vão engolindo umas às outras, você tem a erosão, você tem as chuvas, você tem vulcões, então o nosso planeta está sempre se renovando, né? Ele está sempre em perpétua mutação, ele parece aquela filosofia do grego Heráclito, tudo flui, não é? Então veja que interessante, a pujança da vida no planeta vem justamente da mudança contínua. Quando você vê alguma coisa que parou no tempo, como Marte, é um planeta morto. Mas, voltando ao nosso querido Sol, né, então veja que nós tivemos aí um espetáculo pirotécnico para lembrar que realmente o Sol não é exatamente de novo, né, uma perfeição celestial, que imutável e eterna, empurrada não sei por que divindades numa carroça, numa carruagem, não. O Sol, que está gerando energia de graça para a gente o tempo todo, ele é bastante instável, ele não vai durar para sempre, ele não existe desde a eternidade, ele é uma estrela relativamente nova, ele tem uns 5 bilhões de anos, por aí estou chutando, vai durar mais uns 5 bilhões de anos. Eu não consigo entender essas filosofias ou religiões que falam em eternidade, porque, puxa vida, o universo não é eterno, o Sol não é eterno, a Terra não é eterna, mas deixa para lá. Se bem que deixar para lá, essas crises do Sol não são uma atitude também muito sensata, porque nós temos uma infraestrutura no planeta hoje que depende de eletricidade, que depende de coisas eletrônicas, né? E o que essas tempestades solares fazem, já fizeram no final do século XIX, é provocar correntes elétricas para tudo quanto é lado. Então, quando teve essas erupções solares, o pessoal de infraestrutura, de malha elétrica, já estava apavorado, peraí, vamos botar aqui todos os dispositivos de segurança, porque pode de repente cair a luz, pode de repente algum transformador pifar. Então estava todo mundo de sobreaviso, mas mesmo assim, isso, já que a gente falou em agricultura aqui, muitos agricultores que têm tratores movidos por GPS, o GPS dos tratores surtou. Por quê? Porque a tempestade solar afetou o funcionamento dos satélites por algum tempo. Então veja, se uma tempestade dessa for muito pior, imagine você sem Wi-Fi, sem internet, sem luz, sem nada, né? Mais ou menos como o pessoal em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul está agora, né? Voltando praticamente quase para o Neolítico. A questão é quanto falta para a ficha cair. Então, só para a gente encerrar, uma coisa que eu achei bastante, não sei, tocante, que eu achei bastante interessante, um videozinho de uma pesquisadora mostrando orangotangos na Indonésia, em Sumatra. Orangotangos, eu tenho uma especial simpatia por orangotangos. Eles não são tão parecidos com a gente como um chimpanzé ou como um gorila, eles são meio desconjuntados, eles são laranja, alguns machos têm aquela cara chata, né? Mas são absolutamente extraordinários. E nesse caso eles flagraram um macho que estava com uma ferida no rosto, ele provavelmente se estapeou com algum outro macho por causa de alguma fêmea, e realmente o cara arrancou um pedaço, estava feia a coisa. O que esse macho fez? Ele subiu até uma árvore que ele não costuma subir, ele começou a mascar umas folhas que ele não costuma mascar, né? E ele pegou essas folhas e à medida que ele foi mastigando, ele pegou aquela pasta que ele fez, né, com os dentes e começou a aplicar com os seus dedos na ferida, só na ferida. Ele não usou aquilo para mais nada, né? Ele usou aquilo na ferida e depois ele passou alguns dias dormindo um pouco mais e a ferida desapareceu. Então veja que interessante, né? Primatas que nem parecem tão próximos assim, né? Capazes de saber o que fazer diante de um ferimento, que já conhecem ervas medicinais, que já sabem como se cuidar. Eu achei especialmente tocante. Não preciso dizer que os orangotangos estão ameaçadíssimos de extinção, né? A Indonésia também está lidando com a própria natureza de uma maneira bastante questionável. Os caras estão lá sendo seduzidos pela questão do óleo de palma, estão querendo mudar a capital, vão desmatar não sei aonde.
esses santuários dos orangotangos estão indo para o buraco, né? E aí eu estou lembrando da menininha de 1992 que falou, olha, eu ainda consegui ver florestas com animais e flores e pássaros e insetos, eu não sei se os meus descendentes vão conseguir. Né? Não sei se o que vai sobrar para eles são vídeos de espécies extintas, são documentários de florestas que não existem mais. Isso, se nenhuma tempestade solar também acabar com a possibilidade de você ficar vendo videozinhos no TikTok ou no YouTube. Raríssimos e raríssimas, a partir de amanhã eu vou estar fora, eu vou ficar uma semana afastado, a gente vai tirar umas férias curtas, minha mulher tem que tirar férias no escritório dela também. Então, durante uma semana a gente não vai se falar. Se eu, de repente, né, no meio, né, desse pequeno recesso, eu encontrar alguma coisa que valha compartilhar, que de repente possa ser inspiradora, tal, eu vou tentar gravar, mesmo que em condições um pouco mais precárias, e compartilhar com vocês alguma coisa que me inspirou. Mas até segunda ordem eu só volto daqui a uma semana. Eu agradeço imensamente pelo carinho de vocês, pelos feedbacks, pelas conversas, pelo apoio dos 14 super raríssimos que estão em extinção, pelo visto. Um grande abraço e até a volta.